Depois do Solo Leveling veio esse anime aqui, que também é coreano. E tem muitas pessoas dizendo que é a cópia do Solo Leveling. Mas eu acabei assistindo e teve as suas diferenças. Não é tudo isso que como as pessoas falam. O problema eu acho que é o visual do personagem, dizendo que ele parece o Sung. O anime já começa de um jeito totalmente diferente do Solo Leveling. Porque no Solo Leveling o Sung começa fraco. Ele é humilhado. Todo mundo considera ele o homem mais fraco do mundo. Já o protagonista do Eu quero gozar. O cara já tá lutando contra uma cobra, mano. Uma jiboia. Embora isso no Mahou não aconteça, porque ele já está morrendo no Mahou. Só que no anime tentaram adicionar um pouco mais de ação, onde ele tá lutando contra uma jiboia, que logo depois ele acaba perdendo, claro, né? E o mais legal é que ele também tem uma abertura, e a abertura dele até que é legalzinha de se ouvir. Eu recomendo você ver, pelo menos nos primeiros episódios. E ele ia tomar o mesmo destino do mangá, onde ele ia ser devorado vivo porque perdeu seus pés. Só que o tempo meio que para. Ele estranha, mas acontece que aparece o corvo. Logo ele percebe que é uma relíquia, só que ele não sabe o nível dessa relíquia, mas ele quer fazer um acordo para tentar escapar vivo. Já que ele tá seus pés, ele precisa desse acordo. Mas a relíquia acaba recuperando os pés dele e logo em seguida faz ele voltar ao tempo. Embora eu acho que só voltar ao tempo já seria necessário. E uma demo, ele quer vingança, por causa que ele foi para aquela tumba com os amigos dele, porque uma pessoa que ele trabalha acabou mandando ele para lá só para morrer mesmo. Mas ele acaba percebendo que tá numa delegacia, onde ele acaba ficando bem assustado, porque ele não tá entendendo no início, mas depois ele para compreender e percebe que voltou ao tempo, quando ele era um beta, onde ele não tinha nenhuma relíquia e as coisas ainda iam acontecer. E com essas informações que ele tem, ele meio que quer começar a conquistar todas as relíquias. Só que ele tem que resolver esse problema logo, que é com uma mulher que tá procurando fazer barraco com ele por causa de um filho dela que tentou arrumar encrenca com ele. Tanto que essa mulher tenta dar uma pisa nele, ele meio que segura a mão dela, o filho tenta revidar e ele acaba dando um golpe de jiu-jitsu nele. Depois disso ele vai para a cela. Só que ele passa a ver o status, que isso é bem comum dos manhwa coreanos. Todo manhwa coreano tem esses status, pra você saber. Mas com certeza as pessoas vão dizer que é a cópia do Sung, ia dizer que algum deus deu esse poder a ele. Embora em parte eu acho que é verdade. E ele também percebe que também tem habilidades das relíquias que ele tinha antigamente, algumas delas. E não tem a doença que essa relíquia passa, que elas passam o tipo de AIDS também. Mas enfim, aí aparece um amigo dele que é policial e até retira ele na prisão. E ele pergunta para o seu amigo se tá acontecendo alguma coisa estranha, porque ele sabe que logo logo vai acontecer as tumbas, onde vão entregar relíquias e vai dar poderes para as pessoas e as pessoas vão fazer um caos ao mundo. Mas por alguma razão ele vira para um beco escuro e acaba encontrando umas pessoas que é da antiga gangue dele. Ou na verdade eram umas pessoas que faziam ele de escravo, já que ele era um beta. Só que isso deixa ele muito feliz, porque ele tava precisando de dinheiro para poder sair para os cantos do mundo para ir atrás das relíquias, já que esse anime não se trata de um canto só, ele vai ficar viajando para o mundo atrás de relíquias. Só que um cara acaba puxando uma adaga, e essa adaga, por coincidência, é uma relíquia. Ele percebe isso, e ele até explica que essas relíquias às vezes saem da tumba para ir até a pessoa para poder se divertir, ou fazer o caos, ou passar AIDS também. Mas isso deixa ele feliz, já que ele vai ganhar uma relíquia de graça agora. Enfim, ele acaba surrando todo mundo aí, até esfaqueando a bucha de um, mas não mata nenhum. Claro que esses caras acabam denunciando para a líder deles, que é uma mulher, que é uma dona de boca de fumo. Em resumo, ela vende cheirar pó. Mas como o nosso menino Sung do Paraguai tem uma noção da realidade, ele acaba fazendo uma denúncia anônima, falando onde tá todo o pozinho branco. E cara, que a polícia vai até o local e acaba encontrando facilmente, e acabando prendendo e resolvendo um dos problemas do protagonista, que seria esses maloqueiros. Mas por muita coincidência acaba abrindo uma tumba bem ali na frente dele. E assim ele resolve querer entrar dentro dessa tumba. Só que ele acaba encontrando duas pessoas, e uma dessas pessoas trabalha para TQBM, que é a empresa que traiu ele para ele ser morto para aquela cobra. Isso já pensa em vingança, mas ele acaba ignorando e só indo diretamente para a tumba e conseguindo invadir a tumba. Ele acaba seguindo um rastro de luz que acaba entrando, só que os outros dois também vê esse rastro e acaba acompanhando. Só que como ele tá muito na frente, ele consegue passar bastante longe dessas pessoas, mas ele acaba encontrando uma cobra, e essa cobra não ataca, mas ela oferece duas dagas, onde ele tem que escolher uma pode ser errada e a outra pode
ser a certa, só que ele fala que as duas são erradas. Aí essa cobra acaba oferecendo outra que parece ser a certa, tanto que o protagonista fala, é a certa, mas não, ele simplesmente pega essa adaga e ataca a cobra, onde ele usa uma técnica de dominância que ele conseguiu com o poder do corvo, onde ele não vai pegar a doença caso ele domine a cobra. E ele consegue dominar essa cobra, onde ele consegue pegar a verdadeira relíquia, que é um machado, porque se ele tivesse pegado aquela relíquia, ele teria virado um serial killer, já que aquela relíquia, nenhuma delas era verdadeira, então ele só ia se tornar um serial killer e sair matando o povo. Mas ele acaba se escondendo porque aparece aqueles dois que conseguiram invadir a tumba. Eles tentam chamar a cobra, só que a cobra já tinha sido derrotada, onde eu acho que seria esse cara que ia virar um serial killer e essa mulher ia ser morta aí mesmo. Mas ele acaba mandando fechar a tumba e acaba vazando dali, onde a tumba começa a desmoronar e ele só foge. Mas os dois não morrem não, pelo menos é o que eu vi. Mas o Sung do Paraguai acaba ligando pro restante da gangue que conseguiu escapar da polícia para fazer essa gangue trabalhar para ele e ele conseguir dinheiro. O cara é extremamente agiota e assim ele conseguir viajar para os cantos. Enquanto aquele cara que conseguiu fugir da tumba acaba ligando para a empresa que ele trabalha, a TQBM, que eles têm uma evidente que consegue ver as coisas, e manda ele diretamente para outro local, onde vai abrir uma tumba. Só que ele acaba trombando com o Sung do Paraguai, onde o Sung acaba percebendo que é aquele cara que ficou preso na tumba lá, e esse cara que sobreviveu. Aí é possível esse cara acabar discutindo com o Sung do Paraguai, mas ele acaba percebendo que ele tá com uma relíquia, então ele acaba jogando refrigerante nele para dar o golpe da carteira e conseguir pegar a relíquia que tá no bolso dele, e assim conseguir fugir. Só que depois esse cara recebe uma ligação, que é da empresa que ele trabalha, dizendo que a vidente mandou tomar cuidado com o refrigerante, porque é o cara que derrotou a cobra e fugiu e deixou ele lá pra ficar preso na tumba. E assim ele percebe que é aquele cara, e assim ele descobre quem é o coreano safado que prendeu ele lá. E o Prota já sabe que tá numa dungeon, onde ele já percebe qual é a dungeon, já que ele veio do futuro e tem as informações do passado. E segundo ele, essa tumba pertence ao Muramasa, que era um ferreiro que fazia espada e tudo mais. Depois ele endoidou, matou um monte de gente e virou uma relíquia e saiu possuindo as pessoas, matando um monte de gente com essa espada. Mas essa tumba é muito grande, ele fica andando por horas e cansa. Só que ele acaba percebendo uma garota que tá possuída por uma espada, justamente porque essas espadas que tá no chão não são as verdadeiras Muramasa, mas pode influenciar uma pessoa a atacar outra com essa espada e matar também, além também de deixar outras pessoas meio louconas. Ele pergunta para essas pessoas se eles viram um japonês, porque essas pessoas são feitas de sacrifício por esse japonês, e eles falam que ele pegou um caminho diferente. Aí o protagonista vai lá e luta, tem uma luta aqui no meio, mas ele derrota ela facilmente com a relíquia que ele roubou daquele cara, o japonês. E depois ele faz uma manipulagem aqui para usar essas pessoas para acabar com o japonês, meio dizendo, ó, a culpa de vocês estarem aqui é por causa daquele japonês. E assim ele vai lá atrás do japonês. Enquanto o japonês ele tá procurando a espada verdadeira, poder pegar a relíquia dela. Só que ele não encontra, porque é várias e várias, ele acha só as falsas. Pelo menos ele não tá sendo possuído por uma energia negativa. Mas o protagonista acaba chegando ali no momento e ele vê que tá cheio de espada. Então ele pega uma relíquia que ele tem, que é do machado, que fala pra entregar qual é a verdadeira. E ela faz isso, onde ele vê qual é a verdadeira e puxa. Só que essa relíquia diz, parabéns, você me achou, mas pra você poder me usar tem que matar todas as pessoas que estão aqui na dungeon. Você acha que o protagonista vai aceitar? Claro que não. Ele literalmente tenta dominar a relíquia, como ele fez com aquela cobra. Teve um pouquinho de trabalho, o braço dele também ficou um pouquinho doente por causa da doença do AIDS, dessas relíquias, mas ele consegue dominar sem ter que matar um monte de pessoas. Aliás, o carinha, o japonês, já começa apanhando um monte de coreanos que ele deixou lá pra morrer. E depois disso, ele vai embora. Só que o japonês fala, eu quero ir com você, por favor, me poupa a minha vida. Você acha que o protagonista poupa a vida dele? Ele não é o Sung não, meu amigo. Ele tem uma psicopatia da bexiga. Ele meio que deixa ele lá pra morrer. Justamente também porque ele trabalha pra aquela empresa que deixou ele pra morrer pras cobras. Mas ele vai embora e fica rindo lá, quando ele tá morrendo lá as avalanches da dungeon. O líder da empresa que deixou o Sung do Paraguai pra morrer está com raiva, porque ele perdeu tanto uma relíquia que tava no bolso daquele cara, como na espada. E ele meio que quer matar o Sung do Paraguai. Ele tá até falando por causa do exército. Só que eles não sabem onde ele está. Além disso, corre risco dele ir atrás da menina que vê o futuro. Enquanto isso, o Sung do Paraguai, ele está vendo sua mão, que está totalmente doente por causa da relíquia. Só que ele ganha um presente do Corvo, que seria uma pílula, que é onde ele toma e consegue melhorar. Resumindo, o Corvo tá ajudando bastante. Só que ele se pergunta, por que tá me ajudando tanto assim? Ele quer alguma coisa de mim. E depois ele começa a pensar sobre a menina da relíquia. Já que ele veio do futuro, ele sabe o destino dela, que ela acabou encontrando nesse livro por acaso, porque as relíquias também podem sair da dungeon se eles quiserem e ir até a pessoa escolhendo. Só que no futuro
livro dela, ela morre, por causa que ela é tão fraca que a Riley acaba abandonando ela e ela acaba morrendo pra alguém mais forte. E para ele conseguir pegar ela, ele vai para o Japão, onde ela é japonesa. E não onde ele coloca escrevendo um monte de texto que ele quer matar ela, justamente para ela poder prever que vai morrer por ele. E era isso que apareceu no livro dela. E ela ficou totalmente assustada, pensando que ele tá atrás dela para matá-la. Ele vai para um restaurante de propositamente para secar ele lá. Não só isso, como esses caras também usaram um plano muito burro, onde querem usar a menina como isca. Ele leva até ele, onde ele queria isso. Só que quando ela entra no local, ela vê que ele é muito bonito, lindo, e se apaixona de primeira vista e já quer se juntar ao cara. Logo ele vê que agora ela é útil. Claro que ela fala japonês, não fala coreano, então ele não entende muito do que ela tá falando. Mas ela escreve um textinho e tudo mais, meio errado, mas escreve. Logo ele percebe que ela tá apaixonada, então ele acaba usando ela ao seu favor, onde ele pega o livro e manda ela se juntar a ele. E ela se junta bem do prazer, e acabando derrotando os caras também lá de fora e levando ela com ele. E assim, esse episódio acaba ele ganhando uma pessoa da equipe dele, que pode ver o futuro. Embora eu acho que ele tava mesmo disposto a matá-la, se caso ela não se juntasse. Enfim, esse é o vídeo.